Olá, boa noite. Essa é a Escola de Discípulos, esse trabalho que é realizado pela Igreja Batista Peniel no Rio Comprido, Rua André Cavalcante, número 334. Peço que você já vá compartilhando essa live. O tema da aula de hoje é o Ministério do Homem na Família. Se você conhece algum homem que é casado, aí você deseja compartilhar esse conteúdo para que ele venha crescer na sua vida familiar, esse material, um material de muito bom conteúdo. Nós usamos a apostila aí da Escola de Discípulos, que é do Ministério Projeto Geração de Adoradores, Pastor Sóstenes. No final a gente vai estar falando aí sobre os direitos autorais. E se ao final essa aula fizer sentido para você, compartilhe com alguém aí, para que ele possa ser alcançado por esta live, por esta aula que vai ser bênção, beleza? Então vamos juntos aí para a Escola de Discípulos. Vamos começar com uma oração, vamos orar ao nome do Senhor. Eu peço que você aí na sua casa feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por mais esse início de aula. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, te louvamos. Bendizemos o teu nome, pedimos a tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus, o teu amor, ó Deus amado, que o Senhor abra o nosso entendimento, e para que todos os homens, ó Pai, que exercem o papel de sacerdote do lar, chefe de família, possam, Senhor, exercer esta função que foi dada por Ti, em amor, Senhor, como cumprimento da Tua palavra e do chamado que o Senhor tem a cada sacerdote do lar. Ó Deus amado, que esta live seja, Senhor, bênção para muitas pessoas, para muitos chefes de família. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém e amém. Queridos, a Escola de Discípulos, esse projeto que é realizado sempre às sextas-feiras, às 20 horas, na nossa igreja, Igreja Batista Peniel. O tema da aula de hoje é o Ministério do Homem na Família. Coloquei minha foto aí bem bacana, aí, ó, sorridente, ainda estava de barba, tirei a barba, vou me colocar aí como exemplo, não vou me colocar como perfeito, mas vou me colocar como exemplo, por isso escolhi a minha fotografia para estar aí compartilhando com vocês. Os textos bíblicos propostos para hoje são Efésios capítulo de número 5, do número 22 ao 33, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 4. Vamos ler também 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 3, versículo de número 11 e versículo de número 12. Vamos também estar lendo Colossenses, capítulo de número 3, versículos de 18 ao versículo de número 21. E a carta de Pedro, a sua primeira carta, capítulo 3, versículo de número 7. Eu peço que você coloque aqui nos comentários se a imagem está boa e se o áudio está bom, beleza? Para a gente continuar caminhando aqui nessa aula. A verdade central é o homem como esposo e pai. É o cabeça da família como Cristo é para a igreja. A gente vai tentar compartilhar com os irmãos para fazer entender que o homem, ele tem a função de esposo, tem a função de pai, e Deus o colocou como cabeça da família, e ele deve exercer esse papel como Cristo foi o cabeça da igreja. Aí é um pouquinho mais puxado, é um desafio para todos os homens. Eu peço aí a mulherada também que não sufoquem os homens, porque é muito difícil, porque uma coisa é o que é o ideal, outra coisa é a vida real. E a questão de ser um homem, a imagem e a semelhança de Deus, o chefe de família, o sacerdote do lar, segundo Cristo foi para a igreja, é um desafio. E a gente vai aprendendo isso de forma gradativa. Mas essa é a verdade central da lição de hoje. O objetivo da lição é que todos os homens sejam desafiados ao arrependimento e à transformação, tendo Cristo como um modelo de noivo e Deus Pai como modelo de paternidade. Então é um desafio para uma arada aí de arrependimento e de transformação, olhando para Cristo como modelo de amor. A gente vai
tentar extrair da figura de Cristo o modelo do formato que ele amou a sua igreja, tentar fazer isso para a vida dos homens, o papel do homem para com as suas esposas, para com as suas esposas. E Deus Pai como modelo de paternidade. Deus Pai de Jesus, a gente vai trazer esse modelo de paternidade para a gente estar aí desafiando os homens a exercerem no seio familiar. Eu vou pedir a você também que ao final dessa live, se fizer sentido para você essa live, compartilhe com alguém que precisa estar inserido nessa lição. Beleza? Copie o link, vai compartilhando, marque aí os seus amigos nos comentários para que eles participem dessa live. Vamos para os textos? Efésios capítulo de número 5, do 22 ao 34, é o primeiro texto proposto. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vamos para o segundo texto, que está na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de número 3, versículos de número 11 e versículo de número 12. Vamos. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Terceiro texto, Colossenses, capítulo de número 3, do versículo 18 ao 21. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Quarto texto aí proposto, primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros na graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aí já dá um conselho a todos os homens. Você que gosta de dormir brigado com a sua esposa, você que às vezes entra em conflitos muito extensos com a sua esposa, você pode em algum momento ter as suas orações sendo impedidas de serem ouvidas pelo Senhor. Eu não estou falando de desavenças, de desacordos em alguns momentos, porque a vida familiar é um desafio mesmo. Eu estou falando de coisas mais extremas.
A partir dessa lição, vamos estudar o papel bíblico de cada membro da família, a fim de vivermos o propósito eterno de Deus. Até peço desculpa aos irmãos que Deus está aí com letra minúscula, foi um erro nosso, dentro de casa e nos relacionamentos familiares. No seio familiar, cada integrante tem o seu papel. O homem tem o seu papel, o marido tem o seu papel, os filhos têm os seus papéis. Beleza? Hoje nós estaremos falando sobre o papel do homem, o ministério do homem na família. Nas semanas posteriores nós estaremos falando sobre o papel das mulheres, o papel dos filhos, mas hoje nós estaremos especificamente falando aos homens. A Trindade Divina e o relacionamento entre Cristo e a igreja é um modelo de vida e de relacionamentos que temos para seguir. Quanto mais parecido com Jesus nos tornamos, mais a nossa família se tornará uma célula saudável da igreja. Nós estamos ministrando a homens cristãos, a homens que estão em Cristo e estão governando a sua família. É bem verdade que aquele que ainda não é cristão, você não está impedido de assistir essa aula, ou de compartilhar, ou de aprender, mas ela é bem direcionada aos pais, aos maridos cristãos. E a proposta aqui do autor da apostila é que quanto mais o homem se torna parecido com Cristo, mais a família dele vai ser uma família saudável. Entenda, eu não estou falando de família perfeita, eu estou falando de família saudável. Nenhuma família é perfeita aqui nesse mundo, porque nós vivemos sujeitos ao pecado, nós somos falhos. É bem verdade que dia após dia nós procuramos acertar cada vez mais e nos tornarmos parecidos com Cristo, mas perfeição só quando esta velha criatura for revestida de um corpo incorruptível, e nós receberemos aí um corpo semelhante ao Cristo, mas isso é outro assunto. Guarde isso, esse é o primeiro guarde isso de hoje, da lição de hoje. Para você, homem, quanto mais parecidos com Jesus nos tornarmos, mais nossa família se tornará uma célula saudável da igreja. Eu vou repetir para você guardar. Quanto mais parecidos com Jesus nos tornarmos, mais nossa família se tornará uma célula saudável da igreja. É um desafio para você, homem cristão, homem do lar. Se aproxime de Cristo. Sujeite a sua família ao senhorio de Cristo, e você vai ter grandes êxitos na sua vida, no seu seio familiar. Eu vou pedir para que os irmãos coloquem aqui nos comentários, pessoas, homens, que outrora não estavam em Cristo, levavam a sua vida familiar totalmente regrada, e hoje em Cristo, o quanto a sua vida familiar se tornou diferente. Você coloca aqui nos comentários que a gente vai estar interagindo. Não sei se a gente vai conseguir responder a todos, mas na medida do possível a gente vai respondendo como é que foi essa transformação, como é que foi esse arrependimento, como é que foi esse desafio. Muitos problemas no casamento e na vida familiar poderiam ser evitados se cada um de nós soubéssemos o que a Bíblia ensina a respeito de seu papel, do seu ministério na família. A humildade, o arrependimento e o comprometimento em viver cada um o seu papel é o caminho para restaurar a vida na família. Aquilo que eu falei anteriormente. O pai tem o seu papel, o marido tem o seu papel, a mãe, a esposa tem o seu papel, o filho tem o seu papel. Então, se cada um exercer o seu papel da melhor maneira possível, muitos problemas podem ser evitados. Mas isso é um desafio. Vou voltar a dizer, uma coisa é o ideal, outra coisa é a vida real. O nosso desafio é dia após dia a gente ser levado a essa transformação pelo Espírito Santo em Cristo, para nos tornarmos parecidos com Cristo na nossa família. Nosso
objetivo nesta lição é discernir e praticar os papéis do homem no lar. O homem é o cabeça, esposo e pai. Conselhos aos solteiros. Aí vai um conselho para a galera que ainda não casou ou para você que está noivo. Conselho muito bom. Ainda que você não seja o homem, o pai ou o esposo do lar, poderá aprender a aconselhar e ensinar a outros este padrão do reino de Deus. Poderá também já estabelecer o padrão de Jesus para a família, que o Senhor te dará. É um conselho aí para o pessoal que está solteiro. O homem como cabeça. Vamos entender essa questão do homem como cabeça do lar, porque tanto o homem quanto a mulher às vezes entendem essa função do homem que Deus deu ao homem de uma forma errada. Efésios capítulo 5, versículo de número 3, verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5, 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Deus deu ao homem funções de liderança. Vamos ler o texto de Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao versículo de número 23. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Você está vendo aí quantas coisas Adão ele recebeu como função de liderança para ele fazer, colocar nome aos animais. E essa foi uma função que Deus deu ao homem, Deus deu a Adão. A função de cabeça é o encargo que o homem tem para o governo do seu lar. Deus deu um papel ao homem, ser o cabeça, ser aquele que vai direcionar. Mas como eu já falei, a gente vai entender melhor essa questão de ser cabeça, porque muitos homens, como muitas mulheres, entendem isso de uma forma totalmente deturpada. Não são todos, é bem verdade, mas as pessoas entendem isso de uma forma deturpada. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 4, diz o texto: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 12. Vamos entender essa questão de cabeça agora. Cabeça vem da expressão kepali, do grego, que tem o significado. Esta expressão em nossa cultura pode dar a ideia de um ditador, um general, mas não é esse o sentido na língua grega. A gente vai entender isso muito bem. Quando a Bíblia usa a palavra cabeça, entenda isso. E até é bom que você, que ainda não pegou o seu caderno, a sua caneta para fazer as suas anotações, faça. Quando a Bíblia usa a palavra cabeça para se referir ao papel do homem na família, ao seu papel, homem,
não está se referindo apenas a uma posição hierárquica, não é um posto onde você diz que é o cabeça e todas as coisas têm que acontecer naturalmente. Não é somente isso, mas é um ministério de liderança no lar. Existem funções que, se você como cabeça não exercer da maneira correta, pode gerar conflitos dentro do seu lar, ou exercer da forma correta, ou a omissão de exercer tais funções. Então a gente vai aprender isso e a gente já vai entrar em outro guarde isso, que é uma coisa para você guardar. Você, homem, que é líder do seu lar. Um líder no reino de Deus é aquele que serve aos liderados com a sua vida, seu exemplo, seu amor e sua dedicação. O homem deve aprender a servir a sua família com a sua liderança. Não há lugar para autoritarismo ou egoísmo. A gente vai aprender isso aí de como ser firme dentro do seu lar, ter postura, mas sem autoritarismo e sem egoísmo. Isso é um desafio, irmãos. Isso é um desafio para todo pai, para todo marido, para todo homem. Mas a gente vai crescendo junto aqui e eu sei que você vai crescer depois dessa live, desse estudo. Beleza? Vai colocando aí nos comentários o quanto tem sido desafiador para você, homem, exercer esse papel, mas que você está disposto. Coloque aqui nos comentários hashtag eu estou disposto a exercer o meu papel aí de homem, de família, da melhor maneira possível. E aproveita para compartilhar essa live. A família é a célula principal da igreja, da qual ele, homem, nós homens, somos ministros e servos. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, Jesus, o príncipe, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A liderança, o papel do homem de liderança dentro do seio familiar, ele é um papel de serviço, de se doar à sua família. Eu vejo muita gente, às vezes, reclamando: eu trabalho demais como homem, eu me dou demais como homem. Esse é o nosso papel. A mulherada deve estar vibrando aí em casa, assistindo essa live. Semana que vem a gente vai estar falando aí sobre as mulheres, que também têm o seu papel, que não é nada fácil. Porque se o papel do homem é amar como Cristo amou, o papel da mulher é se submeter. E tem muitas mulheres que têm essa dificuldade, mas isso é papo para a semana que vem, na próxima live. Vamos lá! O homem deve ser uma representação de Jesus no lar. Olha só que desafio para você, homem. Para nós, homens, sermos a representação de Cristo no nosso lar. Isso é um desafio tremendo. A Bíblia declara que Cristo é o cabeça do marido e de toda a igreja o seu corpo. Vamos para os textos? Colossenses 1,18 diz: ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, 22, 23. Efésios 4, 15. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nosso desafio é olharmos para Cristo, nós homens. A noiva de Cristo foi uma noiva ingrata, foi uma noiva que muitas das vezes não se submetia, mas Jesus nunca deixou de amar a sua igreja, entendendo também que é um desafio gradativo
se tornar parecido com Cristo. Nós não somos iguais a Cristo. Porque de repente as mulheres estão em casa, ou você que está assistindo essa live vai dizer assim, tá vendo? Meu marido não me ama como Cristo ama a igreja. Isso é um desafio. Foi um desafio até para o próprio Cristo, em algumas vezes, onde ele entra no templo e vê ali na entrada do seu templo sendo feito de comércio, e ele ali se ira. O desafio no Getsemane é um desafio, ainda mais para nós homens, meros mortais. É um desafio, mas não é um desafio para ser negado por ele ser muito difícil. É um desafio para a gente, a cada dia, buscarmos, nos aproximarmos daquilo que Deus colocou por intermédio da sua palavra, como papel para nós homens. O marido só pode ser o cabeça de forma correta na família se Cristo for o seu cabeça. Entenda uma coisa. E eu falo isso, já falei em outras lives, você que me assiste aí nas lives, que o segredo do sucesso da vida familiar é a pessoa de Cristo, representada pelo Espírito Santo no seio familiar. Sem o Espírito Santo, dificilmente você vai ter uma família de sucesso. Porque são duas pessoas vivendo juntas, dentro do próprio lar, que pensam totalmente diferente. Ainda chega um terceiro integrante, ou terceiros, que são os filhos, que também pensam muitas das vezes diferentes. E isso, todos vivendo no mesmo lar. É um desafio. É por isso que constantemente Cristo tem que ser o centro do marido, Cristo tem que ser o centro da esposa, Cristo tem que ser o centro dos filhos, porque às vezes na vida familiar a gente vai ter que abrir mão das nossas vontades, e isso é um desafio, ainda mais para você homem, você que tem aquela mulher, que você chega do trabalho e ela não cansa de falar, não te dá uma trégua, você não espera você tomar um banho, não espera você tirar o sapato, não espera você ligar a TV, né, que você faz isso, fica zapeando o tempo inteiro. Não, ela já vem e despeja em você todos os conflitos, todos os problemas que ela teve durante o dia. Ela não esperou você chegar literalmente em casa, não. Ela esperou você chegar em casa para despejar, e é um desafio. Porque ali, de repente, nesse dia você foi afrontado no seu trabalho, você teve um dia estressante no trânsito. É um desafio, mas não é um desafio a ser negado. Peço que você coloque aqui nos comentários, eu não nego esse desafio, vou até o fim, você que é marido. O marido e pai recebe da palavra, da autoridade e do exemplo de Cristo para transmitir à sua família. Só assim um homem pode aprender a governar o seu lar. Que Cristo seja o centro da sua família, meu irmão. Sendo discípulos de Jesus, teremos nele o exemplo de líder, de cabeça para governar nossa família, representando e fluindo Cristo para o lar. O homem pode refletir tanto o caráter quanto as obras e ofícios de Cristo. É desafiante, é desafiador, mas é possível. É possível você, homem, se tornar uma pessoa a cada dia mais parecida com Cristo. Isso é uma questão de escolha, de decisão, de querer. Se você quiser, o seu lar pode ser um manancial da presença de Deus. Não estou falando de ser um lar perfeito. Eu estou falando de um lar onde a presença de Deus ela é constante. Já que estamos extraindo de Jesus o exemplo de sacerdote do lar, de papel de homem do lar, Jesus ele teve, enquanto aqui viveu como homem, exercendo o seu ministério, 3 ofícios. Jesus foi profeta, Jesus foi sacerdote e Jesus foi rei. Eu estou falando foi porque eu estou falando de Jesus como homem vivendo aqui na terra, porque ele ainda continua sendo rei, ele é o nosso rei, ele é o nosso sumo sacerdote e ele é o profeta dos profetas, mas eu estou me referindo a Jesus aqui enquanto homem. Então a gente vai pegar esses exemplos
para entendermos como a gente pode exercer este papel, nós homens, na nossa vida familiar. Papel de profeta, papel de sacerdote e papel de rei. Coloquei até 3 figuras bem bacanas aí, desenho, não sei se você consegue enxergar aí na sua casa, o papel do profeta, a figurinha aí do sacerdote. E eu coloquei um rei bem engraçadinho, bem gordinho aí para fugir do padrão. Homem como profeta. Como profeta, você, homem do lar, deve ser um exemplo do viver a palavra de Deus e um alimentador da família com a verdade do reino de Deus. Então, esta palavra aqui, ó, para você, homem do lar, tem que ser mastigada, tem que ser comida o tempo inteiro, para que você possa transmitir à sua vida familiar tudo que essa palavra diz. Por quê? Porque o mundo, quando eu falo mundo, eu estou falando do sistema, está o tempo inteiro discipulando os nossos filhos, discipulando, muitas das vezes, as nossas esposas. E se o homem se omite de ensinar aquilo que a palavra tem para o seio familiar, para a vida familiar, o sistema aí, a pós-modernidade, os pseudos ensinamentos vão discipular a nossa família. Então é responsabilidade sua, é responsabilidade nossa, homem, sua homem, discipular a sua família por intermédio da palavra, como um profeta. Você vai receber de Deus e está aqui a palavra, essa é a função do profeta, e você vai transmitir a sua vida familiar. Você recebe de Deus e você transmite. Essa é a função do profeta. Receber de Deus e transmitir. Essa é a sua função, homem do lar. Vamos para o texto que respalda isso. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Tem muito chefe de família que ensina para os seus filhos apenas coisas de desenhos animados, tantas distrações. Eu não sou contra a questão do desenho animado. Aqui em casa eu tenho filhos que assistem, mas eles também ouvem a palavra de Deus. Tem muitos filhos, pais, que conhecem Hércules, mas não conhecem o Sansão da Bíblia. Tem muitos heróis, às vezes nos desenhos animados, Goku, Pokémon, sei lá, esses desenhos, mas não conhecem porque nunca ouviram falar sobre os heróis da Bíblia, como Josué, como Davi, como José, tantos e tantos outros. Por quê? Porque muitos homens estão omitindo a sua função de ser um profeta dentro da sua casa. Mas que hoje você mude isso, mude essa história no seu lar e seja você um transmissor da palavra de Deus no seu lar. Como o texto diz, você vai ensinar os teus filhos assentado à mesa, pelo caminho, quando eles forem dormir e quando eles levantar. Conte uma história hoje. Você que está assistindo essa live, está assistindo esse estudo, uma história bíblica para o seu filho hoje, antes dele dormir, para que ele conheça as riquezas que a palavra de Deus proporciona para a vida dele. O homem como sacerdote. Como sacerdote, ele deve interceder em oração por sua família. Deve zelar para gerar um ambiente de oração em sua casa. Deve se santificar em favor da sua família. Como é que está a sua vida de oração? Como é que é você em oração? Você, homem. Você é o sacerdote. Você sabe qual era a função do sumo sacerdote no Antigo Testamento? Ele recebia ali os pecados do povo e ele levava a Deus. Tem muitos conflitos que às vezes a sua esposa passa, os seus filhos passam, que você precisa levar em oração ao Senhor. É responsabilidade sua, homem, ser
a cobertura de oração do seu lar. Sua esposa tem que orar, seus filhos têm que orar, mas responsabilidade para estar orando no seio familiar, cobrindo a família em oração, é do homem. É o homem que tem que estar em oração o tempo inteiro. Tá vendo como é que não é fácil? Para você, mulher que tá assistindo essa live, como é que não é fácil a função do homem? É um desafio, mas nós estamos aqui para crescermos juntos. Um exemplo de sacerdote do lar, um grande sacerdote, foi Jó. E a gente encontra isso em Jó, capítulo de número 1, versículo de número 5, que diz: sucedia, pois, que, discorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Observe a preocupação de Jó como pai. Ele, para cada filho, oferecia um sacrifício, oferecia um holocausto. E Jó dizia no seu coração: sei lá, vai que os meus filhos pecaram contra Deus ou amaldiçoaram a Deus. Então a responsabilidade de cobertura, de oração da família, do lar, é nossa. Nós, homens, temos essa responsabilidade. E como é que a gente exerce isso em oração? Separe tempo para estar orando pela sua família. Momento para estar orando com a sua família e momento para estar orando pela sua família. Esse é o seu papel, homem. Outro exemplo também é Noé, como sacerdote da sua casa. E a história de Noé é fantástica. Noé, ele andou tanto com Deus, foi tanto que Deus preservou a sua família. Porque se nós colocássemos aqui, literalmente, como é que era a família de Noé, Deus só salvaria Noé. Porque, segundo a Bíblia, Noé era um homem justo. Mas a Bíblia não fala dos seus familiares. Mas por amor a Noé, Deus preservou toda uma família. Para que não fossem, não morressem ali afogados naquele naufrágio que teve, naquele dilúvio. Naufrágio vem de barco. Naquele dilúvio que aconteceu no período ali de Noé. E o texto que exemplifica isso é Gênesis capítulo 7, verso 1, que diz: depois disso o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo. Olha aí a importância do homem estar cobrindo a sua família. Pois tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Por amor a Noé, Deus preservou a sua família. Por amor a você, sacerdote do lar, você que cobre a sua família em oração, Deus vai preservar a sua família. O homem como rei, aí o homem vai falar assim: ah, eu sou rei, né? Sendo que a gente precisa entender o que a Bíblia coloca pra gente como rei. E nós estamos aqui extraindo o exemplo de Jesus. Você lembra quando Jesus entra em Jerusalém e as pessoas gritam ali: Hosana, Hosana, bem-vindo aquele que veio em nome do Senhor. Mas Jesus, ele abriu mão de entrar num cavalo bem imponente. Ele entra num jumentinho. A gente está extraindo de Jesus o exemplo de ser rei dentro da nossa família. E como rei, ele exerce a autoridade espiritual para proteger a sua família em oração, aconselhamento e liderança. Desculpa. Então, como rei, você tem que orar pela sua família, você tem que aconselhar a sua família e você tem que ser um líder da sua família. Aconselhamento, lembra dos reis passados? As pessoas iam até eles para serem aconselhados. Assim é o seu papel como sacerdote, como rei. Nós estamos falando sobre o rei do seu lar. E um dos exemplos bem bacanas disso foi Josué. Josué se posicionou quando precisaram da opinião dele em relação à sua família como um guia espiritual. José como guia espiritual de sua casa. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto está em Josué,
capítulo de número 24, versículo de número 15. No momento em que Josué precisou se posicionar, ele se posicionou da forma correta. Olha só, eu não sei vocês. E essa palavra é para você que está me escutando, você que é sacerdote do lar, você que é o rei aí do seu lar, você que é o profeta do seu lar. É um momento de você se posicionar dentro desses papéis que Deus colocou para a gente e fazer como Josué. Eu não sei os outros lares, mas a minha casa, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você pode colocar aqui nos comentários: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa é uma questão de decisão. Tem muita gente esperando sentir: ah, pastor, mas eu não senti ainda esse toque. Não, isso é uma questão de decisão. Nós precisamos decidir a quem vamos servir. Josué escolheu que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Qual é a sua escolha? O cabeça não lidera sozinho, isso é bem importante. Porque de repente você pode pensar assim: ah, eu sou cabeça, quem manda sou eu, quem sabe sou eu. A gente vai entender isso segundo a Bíblia. Observem os textos de Gênesis capítulo 2, verso 18, 1 Coríntios 12, 21 e 1 Coríntios capítulo 11, versículos 11 e 12. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. 1 Coríntios 12, 21. Nem a cabeça, o quepalho, pode dizer aos pés: não preciso de vocês. 1 Coríntios 11, versículos 11 e 12 diz: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Deus criou a mulher para estar junto, liderando junto. A palavra do Senhor não é bom que o homem esteja só. A cabeça precisa dos membros do corpo para viver e cumprir o seu papel. Deus não planejou que o homem governe a família sozinha, de forma arbitrária, egoísta, insensível e autoritária. Nós precisamos das nossas esposas. Você precisa da sua esposa para planejar, para fazer algumas escolhas. Entenda uma coisa: embora Deus deu autonomia e liberdade ao homem para decidir sozinho, porque é ele que vai tomar a palavra final quando tiver que decidir, mas nós precisamos entender que Deus colocou uma ajudadora, idônea ao nosso lado, para nós ouvirmos o que elas têm a dizer para nós e tomarmos a melhor decisão. O homem não pode estar sozinho na liderança do lar. Tanto o homem precisa receber a participação da sua esposa, quanto a mulher precisa se posicionar como auxiliadora do seu marido. Existem mulheres que se posicionam demais, falam demais, tudo querem adaptar. Mas existem mulheres que se omitem também. Poderiam dar a sua opinião e não dão. Deus não quer nenhum nem outro. É de forma ponderada. É de forma equilibrada. Beleza? O homem tem que entender que a mulher não é meramente uma serviçal sua, mas ela foi gerada para ser uma ajudadora que o complementa. A esposa não pode ser anulada. A participação da mulher nas decisões e planejamentos supre a liderança do marido com a graça que Deus deu a ela para auxiliar e completar. Há detalhes, nuances, sensibilidade que o toque feminino vai perceber e enriquecer na liderança do lar. Tem coisa, meu queridão, que só a mulher vai ver, não tem jeito. O homem não consegue ver. É mais ou menos aquela história quando o homem vai procurar a roupa. E ele procura e não acha. Aí ele volta à sua esposa e diz assim: amor, você falou que estava lá, eu procurei, mas não achei. Aí ela vai lá, ela nem procura. Eu acho que esse negócio é uma coisa telepática, uma coisa que... Radar, eu acho que tem radar radares nas roupas para que sejam detectadas pela mulher. Ela nem viu, ela foi lá e já achou e falou: tá aqui. Então tem coisa, o poder de percepção da mulher, ela é muito mais aguçada e a gente precisa entender isso. Sempre entendendo que a decisão final, estou falando de coisas bobas, mas existem
decisões mais difíceis. A gente precisa ouvir a mulher, mas o poder de decisão é do homem. O homem pode trazer a palavra final de decisão, mas os dois edificam o lar juntos. O fato de um homem dar a palavra final não anula você, esposa, que está de repente ouvindo essa live, de dar a sua opinião. Mas cuidado, tem mulher que dá opinião demais. E para você, homem, como receber a opinião da sua esposa? Tem um conselho aqui, ó. Maridos, ouçam a opinião da esposa. Pondere, avalie e decida. Por que é importante o homem ponderar, avaliar e decidir? Porque a sua esposa também erra. A mulher, às vezes, vai ver de uma forma errada. É por isso que a gente precisa ponderar. É bem verdade que muitas das vezes elas acertam, mas elas também erram. Então é necessário o homem ter o discernimento de ponderar, avaliar e decidir. Porque se também nós dermos ouvido a tudo aquilo que a mulher vai falar, quando eu falo de ouvido, eu não estou falando de decisão. Porque ouvir você vai ouvir sempre. Eu estou falando quando você vai tomar a palavra final. Ela pode estar errada e te induzir ao erro. Então você vai ponderar. Ponderar como? Pensar direitinho se é aquilo. Você vai orar em cima daquilo. Você vai avaliar se aquilo que a sua esposa opinou ali dentro de um determinado assunto não está carregado de sentimentos, de raiva, de ira. E depois você vai decidir. Aí vai para o homem também, não, eu vou colocar a culpa nela porque foi ela que decidiu. Não, a decisão foi sua. Então a culpa é sua. Ou seja, ela é a ajudadora que te completa. Você precisa dela, creia nisto. Deixe que ela flua na graça que Deus deu a ela. Não a deixe frustrada e anulada. A sua esposa é um dom de Deus para completar a sua liderança. Você que está nos assistindo aí, coloca aqui, ó, você que é marido, nos comentários. A minha esposa é um dom de Deus, é um presente de Deus e eu vou ouvi-la. Dois erros do homem como cabeça. Dois erros que ele comete. O homem pode exercer errado o seu papel de cabeça quando está em um dos dois extremos. Entenda? A gente vai falar de dois extremos. O primeiro, quando ele se torna um ditador, um chefe autoritário e frio. Aquele homem chega em casa, quem manda sou eu, vocês não mandem nada, quem decide sou eu, e é assim que eu vou querer, vai ser do meu jeito, e pronto, e acabou. Essa é uma forma extrema. Mas também tem o outro extremo, que é quando o homem se anula, se acomoda e não assume o seu papel. Aquele homem omisso. Ele sabe que tem que tomar decisão, mas fica com medo, porque não sabe qual vai ser a reação da esposa. Ele está vendo as coisas acontecerem, mas ele não se posiciona. Deus não quer nem um extremo e nem um outro. Deus quer sim que o homem se posicione, mas se posicione em amor, ouvindo a sua esposa, compartilhando, ponderando, avaliando, e no final ele decide. Ele não quer também que o homem se anule. Eu não sei, de repente eu vou tomar essa decisão, vai prejudicar minha família, vai prejudicar o meu filho. Então ele não toma decisão nenhuma. Ele é uma pessoa nula dentro de casa. Tanto um extremo quanto o outro vai trazer complicações para a sua vida familiar. As mulheres querem homens equilibrados, homens que decidam, que amam, que se posicionem no momento certo, mas que sejam dóceis também nos momentos em que elas precisarem. Você, a mulherada aí, agora vai cair aqui no compartilhamento. Você que concorda com isso, vai compartilhando aqui. Você, mulherada, eu concordo. Então nem um extremo nem o outro. Outro erro que muitos chefes de família, muitos homens, muitos maridos cometem é achar que ainda estão solteiros, vivendo como solteiros. Portanto, se assim o homem deixar a esposa sobrecarregada com a liderança, que é dele, a liderança é sua, homem, além das demais obrigações do lar, ele se omite na instrução, na orientação e na administração dos papéis no lar. Ele não instrui e nem corrige para aperfeiçoamento da família. Ele ainda vive como se fosse solteiro, aquele negócio. Chega em casa, passa o dia inteiro jogando videogame, não faz nada, não ajuda nada dentro de casa. Filhão, você casou.
Então esquece as coisas de solteiros. E tem muita mulher sobrecarregada também. Sobrecarregada em que sentido? No sentido de que ela está sendo o cabeça da casa. Eu recebo muitas mulheres no meu gabinete que estão cansadas de exercerem esse papel, de ela ser a provedora, de ela ser a cabeça. Num primeiro momento, isso pode até parecer saudável para a mulher, porque hoje a gente vive um tempo onde as mulheres buscam direitos iguais. Mas isso pesa em algum momento para a mulher, porque essa é a função do homem. A função da mulher é ser protegida, é ser amada, é ser amparada. A Bíblia chama a mulher do vaso mais frágil, não a pessoa mais fraca. O vaso mais frágil, aquela pessoa que tem que ser protegida. Então você que está vivendo aí a sua vida de solteiro, larga isso. O homem no lar não é apenas um fazedor de dinheiro. É outra coisa que a gente precisa pensar também. Ele tem que assumir a liderança dos negócios e nas necessidades da família, na criação dos filhos, na saúde dos membros, na vida espiritual, nas decisões e etc. Ou seja, tem muito homem que acha, eu trabalhei e coloquei comida em casa, tá bom. Não, você tem responsabilidade na criação dos filhos, na saúde dos membros da família e na vida espiritual dele. Irmãos, é um desafio. É um desafio. Mas eu tenho certeza que eu estou falando a homens corajosos. Não estou falando a homens covardes que desistem por qualquer coisa, por qualquer problema. É um desafio pra gente. Aí coloquei aí a foto de uma mulher bem cansada porque ela tem que ser o cabeça do lar, ela tem que pagar as contas, ela ainda tem que exercer as coisas do lar. Algumas vezes a mulher tem que assumir esse papel. Quando, por exemplo, o marido ainda não é um discípulo de Jesus, aí é uma dificuldade. O marido ainda não está em Cristo. No entanto, o propósito perfeito de Deus é restaurar os padrões da família, conforme Ele mesmo planejou. Isso sempre será bom e perfeito e agradável para todos. O papel do marido como cabeça pode ser melhor entendido se estudarmos sua vida como esposo e pai. Vamos fazer isso agora, já estamos fazendo isso. O homem como esposo. Podemos dizer que ser o cabeça, líder da esposa e da família é o encargo principal do homem. No entanto, podemos examinar melhor as características desta liderança quando descrevemos biblicamente sua vida como esposo e pai. O padrão para o papel do esposo é alto. Eu vou repetir. O padrão para o papel do esposo é alto. Engana-se aquele que acha que é fácil. Cláudio Lache, ele fala uma coisa que é bem interessante. Você que não é casado, não case. É claro que ele fala assim, brincando, né? Mas você que é casado, não separe. Porque o padrão é alto. Aí daqui a um tempo você vai casar e vai falar que ninguém te avisou. A gente está avisando. O padrão é alto. O padrão é ser semelhante a Jesus. Tem muita gente que casa, não quer nem saber, acha que o amor vai cobrir tudo, vai suportar tudo. E eu estou falando do amor de Eros, homem e mulher. Não estou falando do amor ágape, aquele amor que vem da parte de Deus. Beleza? Vamos juntos. O padrão para o papel do esposo é alto. Mais uma vez para você gravar. Ele deve amar sua esposa, tendo como modelo a forma como Cristo ama a igreja. Ser cabeça como Cristo é. Irmãos, é substância. É desafiador. Tarefa de casa aí para você, homem. Para você meditar em alguns textos, a gente não vai discorrer aqui. A gente só vai colocar aí para você anotar, você, homem, estudar esses textos. Homem, medite no texto abaixo, Efésios, capítulo 5, versículos 23, 25 ao 33. 1 Pedro 3, versículo de número 7 e Colossenses 3, 19. O resumo de tudo isso é o amor. Você precisa amar. Sem amor e sem a pessoa, a figura de Cristo, no seu seio familiar, você não vai conseguir exercer muitos papéis que a Bíblia coloca pra gente. Aprenda a amar a sua esposa como Cristo ama a igreja.
aprender. Nunca é tarde para aprender. De repente você está fazendo de forma totalmente errada. Essa palavra vai para você agora. O momento é de aprendizado. Se desafie. Se cobre de uma forma saudável, não ao extremo, para que você viva melhor como homem, como sacerdote do seu lar. Essa é a palavra grega, ágape, que se refere ao tipo de amor que Deus tem e expressou em Cristo por sua igreja. Não é uma paixão apenas e nem um sentimento, não é aquela coisa, eu estou desesperado, eu estou apaixonado, por isso eu vou me casar. Não, o amor é uma coisa, o amor ágape é um amor que vem da parte de Deus, é um amor muito mais profundo. É uma aliança, não depende de circunstâncias e nem de ser correspondido. É um amor sacrificial, é um amor que leva ao serviço, é o amor sobrenatural de Deus que flui no lar e o amor de Cristo por sua noiva. Este amor é o caráter de Cristo no marido, é o resumo de todo o fruto do Espírito, é algo que vem da parte de Deus, por isso você precisa do Espírito Santo. É fruto do Espírito, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5:14. A sua esposa é o seu próximo também. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Para você exercer o seu papel de homem de família, de homem do lar, você precisa do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 7, texto belíssimo. Há quem acha que esse texto aí foi escrito pelo Renato Russo, não foi? Isso é bíblico. O apóstolo Paulo escreveu esse texto. Ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meu querido, sem amor vai ser só um metal que faz barulho. Você pode trabalhar, você pode de repente estar se doando à família, mas se você não amar a sua família de verdade, vai ser só barulho. O apóstolo Paulo ele deixa isso como exemplo. Vamos falar agora um pouco sobre o homem como pai. Nosso papel aí de paternidade que tem como exemplo o nosso Deus, Pai. O pai precisa zelar pelo tratamento e disciplina dos filhos, assim como o Pai Eterno disciplina e cuida dos seus filhos. Este é o padrão a ser imitado. Tem muito pai que é omisso na disciplina do filho, acha que tem que dar tudo ao filho, que apenas tem que dar carinho e amor. Não, a disciplina também é um gesto de amor. Então, você pai, não retire a disciplina do seu lar, da sua casa. Vamos para os textos? Efésios 6,4, que diz: e vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Você não provoca a ira dos seus filhos, mas você admoesta-os. Tem muito filho que não vai gostar muito de ser cobrado, de ser ensinado à luz das Escrituras, mas é seu papel como pai fazer. Vós pais não irritei aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Colossenses 3:21. Também não vai irritar o seu filho ao ponto que ele desanime da fé. Nós precisamos fazer isso com equilíbrio. Lembra que eu falei? Nem ser um carrasco, nem ser um omisso. Ter uma vida equilibrada, até mesmo como pai. Esse texto aqui é belíssimo. De Hebreus capítulo 12, versículos de número 5 a 10, que diz: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido,
porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que o filho há a quem o pai não corrija. Uma pergunta. Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O texto está dizendo que se você não aceita a correção do seu pai, você não é filho, você é um filho bastardo. Está falando da relação do Deus Pai com os seus filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir e nós os reverenciarmos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Correção é algo que vem de Deus para o homem, para trazer ensinamento aos pais, que devemos corrigir sim os nossos filhos, mas correção em amor, sem espancamento, Deus sem impor a sua autoridade, mas uma correção em amor quando eles errarem, à luz das Escrituras. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho, a garganta secou. Traumas e limitações do nosso relacionamento com Deus, com o Pai, podem resultar em relacionamentos limitados ou problemáticos com o Pai terreno. A autoestima, a afirmação, a valorização, o carinho e a atenção, a disciplina em amor e equilíbrio, o sustento e etc. transmitem a imagem correta de Deus para as crianças e firmam limites sadios para a vida deles na sociedade. Tem muita gente que enxerga Deus Pai como um pai carrasco. Não, Ele amou. Ele tanto amou a humanidade que Ele entregou o que havia de melhor no céu, que foi o seu Filho. Às vezes, a gente deixa transparecer aos nossos filhos a Deus como se fosse um carrasco. Deus não é carrasco. Isso pode gerar um desequilíbrio no relacionamento dos nossos filhos com Deus. Então é importante dizermos que Deus é amor. A essência de Deus é amor. E Ele disciplina o seu filho porque Ele ama. E Ele quer que o seu filho não mais erre, mas que ele tome atitudes corretas para que ele viva uma vida saudável. Nosso Deus é amor. Relacionamento com os filhos, homens, afirma a masculinidade. Gera maturidade emocional, profissional e sexual. O diabo procura destruir principalmente o relacionamento com o pai, porque sabe que isso gera dificuldades no relacionamento com Deus, Pai, e na sociedade. Queridão, é função, você pai, sexo masculino, discipular os seus filhos, ensinar os seus filhos, se aproximar do seu filho. Porque a sociedade está aí para deturpar a questão da paternidade, da figura masculina na vida do homem. E isso vai gerar neles conflitos emocionais, profissionais e até mesmo na vida sexual. O homem começa a se identificar muito com a mãe, com o sexo feminino. Isso pode gerar conflito. E o diabo, ele procura destruir principalmente o relacionamento do filho com o pai. Porque ele sabe que se ele gerar esse conflito, ele vai de alguma maneira deturpar o relacionamento que ele tem com Deus. Então, é importante sim, você como pai, você como chefe de família, se aproximar do seu filho. E ser você aquele que vai transmitir a palavra de Deus para a vida dele. Porque quando a gente omite isso, alguns problemas acontecem. Exemplo, Eli, sacerdote Eli. A gente vai trazer agora alguns exemplos bíblicos de pessoas que não corrigiram seus filhos no momento em que eles precisavam de correção. E isso de alguma maneira gerou conflitos para eles. E em alguns casos deu problema demais. Eli é o nosso primeiro exemplo, aí está em 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 11 a 13, que diz: E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei
contra Eli, quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Irmão, isso é sério. Os filhos de Eli, o sacerdote Eli, faziam o que queriam, difamavam, depravavam o nome do Senhor. O que aconteceu? O sacerdócio foi tirado por Deus da casa de Eli, de uma vez por toda. Por quê? Porque os seus filhos estavam vivendo de uma forma depravada. E Eli, como pai, como sacerdote, não corrigiu o seu filho. Como sentença, Deus vem e tira o sacerdócio da casa de Eli para sempre. Aí entra a questão de Samuel, lembra? Aí Samuel substitui Eli e a partir de Samuel começa ali a questão do novo sacerdócio. Então, muito cuidado, você pai, que está vendo o seu filho fazer o que quer, pecando à torta e à direita, e você está se omitindo, você não está corrigindo. É bíblico. Nós devemos corrigir os nossos filhos. Esse é o nosso papel. Tem muito pai que não faz isso, porque tem a questão do medo. Como é que eu vou ser visto, não vou ser amado? Meu queridão, esse é o teu papel. Não tem jeito, é o teu ofício. E todo ofício tem os seus bônus e tem os seus ônus. É o seu papel corrigir o seu filho quando ele erra. Eu ouvi um testemunho um dia desses, atrás aí, eu estava assistindo uma conferência de pastores e esposas de pastores, pastor Márcio Valadão, ele contando a experiência do seu filho, quando adolescente pichou o muro dos vizinhos. Vou falar porque está de forma pública, esse vídeo está no YouTube, e o André ali foi levado à delegacia. Quando o pastor Márcio chega ali à delegacia e traz o André para casa, chegando em casa, o pastor Márcio ele falou que ele colocou o André Valadão de bruços e na parte pedagógica bateu, não espancou, disciplinou. Depois fez com que ele pedisse perdão, que ele se reconciliasse com o Senhor, porque foi uma coisa errada que ele fez. Eu sei que a gente está aí na questão da lei da palmada, e esse vídeo vai ficar público, eu nem sei nem o que vai gerar isso, irmãos, mas eu não sou contra. A disciplina, às vezes, até na questão do bater, não espancar. Lembra da chinelada no bumbum, entre outras coisas? Essas coisas eu não sou contra. Eu sou a favor. Eu sou contra o espancamento. Porque a disciplina tem sido tirada dos nossos filhos e tem gerado filhos com a mente totalmente deturpada. Imagina se o pastor Márcio Valadão deixasse passar a questão da disciplina. Ele pichou o muro dos outros juntamente com os amigos, foi preso se ele deixasse passar. Então eu aprendi muito com o pastor Márcio Valadão. Nesse estudo está aí no YouTube, você que quer assistir essa conferência, pastores e esposas de pastores, o pastor Márcio Valadão da Igreja Batista Lagoinha fala sobre isso. Então Eli foi um mau exemplo de não correção dos seus filhos. Como resultado, o sacerdócio foi tirado da casa dele, ele foi envergonhado. Outro mau exemplo na criação dos seus filhos foi Davi. Embora segundo o coração de Deus, Davi também não tinha o cuidado de disciplinar os seus filhos. Muitas vezes deixava os seus filhos fazerem o que queriam. Um dos filhos de Davi, Adonias. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E entrou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer. E Agite o tivera depois de Absalão. 1 Reis, capítulo de número 1, versículo de número 5, versículo de número 6. É aquele pai que deixa o filho fazer o que ele quiser. Aquele pai que às vezes está na igreja, o filho está fazendo uma bagunça tremenda na igreja, fazendo barulho, atrapalhando o andamento do culto. Eu não estou falando de crianças bem pequenas, porque elas não conseguem ter controle de verdade. E de repente você é de uma igreja que não tem berçário, não tem trabalho infantil, é difícil mesmo. É uma sobrecarga sobre as mães.
Mas tem filhos que já têm idade suficiente para dizer, fica quieto, senta aí, presta atenção, mas ele está deixando. O filho vai lá, quebra a janela do vizinho, é assim mesmo, criança. O filho vai lá, responde, xinga pai, mãe, avô. Não é assim mesmo, ele está aprendendo. Não é assim mesmo não, meu queridão. O seu filho precisa de correção, ele precisa ser chamado a atenção, para que isso seja pedagógico, para que ele ensine ao seu filho fazer dessa maneira. Sabe por quê? Todas as vezes que os filhos não foram corrigidos de uma maneira saudável, de uma maneira em amor, eles entendem que eles podem fazer o que quiserem na vida deles. É por isso que tem muitas pessoas aí fazendo o que quiser, o que querem, e com isso sofrendo grandes penalidades. Tem uma frase que o meu avô falava, eu gosto muito dessa frase, e tem até um provérbio que fala sobre isso, que a gente deve corrigir os nossos filhos, para a gente não corrigir, mas a frase era o seguinte: pai que não faz filho chorar, chora no lugar dele. E isso é uma verdade, é uma verdade. É melhor você corrigir o seu filho agora do que você buscar ele nos presídios, nas cracolândias da vida. Corrija o seu filho. O Espírito de Deus está procurando e chamando homens. Onde está você? E com essa frase a gente termina a live de hoje. Se foi bom para você esse conteúdo, compartilhe aí o link nas redes sociais, no YouTube. A gente vai estar encerrando agora essa live. Foi bênção. Peço que você compartilhe ao máximo aí, se foi bacana para você. Nós estaremos postando essa live de hoje daqui a pouquinho, por volta de 23 horas ou 0 horas do dia de hoje, sexta-feira, aí no YouTube, e vai ser bênção para aqueles que não têm Facebook. Eu só quero aqui falar sobre os direitos autorais, que a gente não pode deixar de falar. Essa apostila da Escola de Discípulos, Doutrina dos Apóstolos, módulo 3, categoria Vida Cristã, Discipulado, Crescimento e Exploradores de Ministério, Vision Rema, direção geral Sóstenes Mendes Xavier, preparo das lições Marconi Edson M. de Souza. A gente tem que falar sobre isso, porque não adianta a gente, às vezes, passa o conteúdo, a gente usa a apostila deles como instrumento aí na nossa Escola de Discípulos, mais o material, essa live para você, que Deus te abençoe nesta noite aí, e até a próxima.